Aqui nós temos um diagrama de identidade e relacionamento de um pequeno banco de dados que simula o funcionamento de uma aplicação para banco de dados de uma clínica médica. Esse diagrama mostra aqui as relações existentes. Temos ali uma relação para salas, uma para consultas, uma para pacientes, outra para médicos, uma para especialidades e outra para disponibilidade desses médicos. Finalmente, temos também duas relações fracas ali, que fazem a ligação entre os médicos e suas disponibilidades, que seria o médico período, e outra que faz a ligação entre os médicos e suas especialidades, médico especialidade. Já aqui nós temos a aplicação que foi construída em Python, na qual rodam ali algumas queries para funcionamento deste banco de dados mostrado. Então, inicialmente, essa aplicação tem aqui algumas funções definidas. A primeira delas retorna o nome do médico a partir do CRM. Tem uma pequena verificação aqui abaixo de possíveis erros, né? Se não houver um médico cadastrado com esse CRM, ele retorna o médico não encontrado, né? A próxima função é a de retornar o dia de disponibilidade de cada médico a partir do seu CRM. Então, ele verifica no banco qual é a disponibilidade do médico e retorna ali o dia e turno que esse médico tem disponibilidade. Se houver algum erro também, ele retorna uma mensagem para evitar aqui o crash da aplicação. Em seguida, temos uma função de agendar consulta, que pede ali diversos dados, o CPF do paciente, o CRM do médico, a data desejada para a consulta, seu horário de início e a sala. Então, são feitas diversas verificações aqui. Primeiramente, se aquele médico trabalha no período desejado, verificando aqui, voltando a mensagem médico disponível neste dia ou turno, se ele não trabalhar nesse momento. Do contrário, passa para a próxima verificação, verificando se esse horário está ocupado já na agenda do médico ou não. Uma terceira verificação é se a sala está ocupada nesse dia e nesse horário. E uma quarta e última verificação é se o paciente já possui consulta neste horário. Se todas essas verificações forem vencidas sem erros, aí sim a consulta é agendada com sucesso. Outra função é listar consulta de uma determinada data. Então é feita uma query para voltar todas as consultas presentes naquela data. Se não houver nenhuma, ele retorna ali sem consultas agendadas para esse dia. Do contrário, ele retorna um relatório bem formatado de maneira que fique visualmente agradável para o usuário. E vai ser demonstrado aqui em seguida quando a gente apresentar o sistema funcionando. Outra função é o histórico do paciente a partir do seu CPF. Então faz uma query que retorna todas as consultas realizadas por aquele paciente. Se não houver nenhuma, ele retorna 100 consultas registradas por esse paciente. Do contrário, da mesma forma, ele apresenta um relatório visualmente agradável ali para o usuário, né? Mais uma função seria alterar o status da consulta. Então, inicialmente, ele verifica toda a lista de consultas existentes e mostra elas ao usuário. Em seguida, o usuário pode selecionar uma dessas consultas pelo ID. Se for selecionada uma consulta com um ID inexistente, ele retorna a consulta não encontrada. Do contrário, se for uma consulta com status já realizado, ele informa que não é possível modificar o status. E se for uma consulta que ainda está para ser realizada, ele abre aqui a opção de mudar o status para realizado, cancelado ou o paciente faltou. Atualizando aqui o banco de dados a partir disso. Uma última função é o relatório de atendimentos por profissional. Então, basta chamar essa função em que ele vai trazer aqui um relatório com todas as consultas dos médicos dessa clínica, também de uma maneira formatada para que fique visualmente agradável, né? Por fim, nós temos aqui a formatação do menu, que será onde o usuário poderá interagir com a aplicação, com as listas das funções existentes e a opção de sair também para finalizar a aplicação. Ao chamar cada uma dessas funções, o usuário precisa inserir ali as informações necessárias ao funcionamento dela e, em seguida, a aplicação chama uma dessas funções anteriormente explicadas. Em seguida, nós vamos demonstrar o funcionamento da aplicação para cada um desses itens. Dando continuidade, agora eu vou executar o programa. O sistema, ele apresenta um menu textual com as funcionalidades solicitadas, desde agendar consulta, listar consultas do dia, consultar histórico do paciente, alterar status, gerar
relatório por profissional e sair. Então a gente vai começar com um agendamento válido. Opção 1, CPF do paciente, CRM do médico, data, horário, sala. Então aqui a consulta foi agendada com sucesso. Isso significa que o médico estava disponível, o horário estava livre, a sala estava livre e o paciente não possuía outra consulta no mesmo horário. Então agora a gente vai fazer uma validação com conflito, né, de médico ocupado. CPF do paciente, diferente. CRM 1001, foi o que a gente viu anteriormente. A data, horário, uma outra sala. Aqui eu tentei marcar outra consulta para o mesmo médico no mesmo dia e horário. O sistema bloqueou corretamente com a mensagem de horário ocupado. Então, eu vou fazer agora um outro teste para a sala ocupada. O outro CRM. Mesma data. Mesmo horário. Sala 1. Agora eu troquei o médico, mas mantive a mesma sala. O sistema bloqueou corretamente, né, com a mensagem de sala ocupada. A gente vai agora para um outro teste que é para paciente ocupado. Então, agendamento de consulta, CPF, CRM, a data, mesmo horário, uma sala distinta. Neste teste, né, eu usei outro médico, outra sala, mas mantive o mesmo paciente. O sistema bloqueou porque o paciente já possui consulta neste horário. Agora a gente vai para o próximo teste, que é de médico indisponível. Voltamos para o CRM 1001. Aqui é importante observar que a data é dia 28. Por fim, tentei agendar aqui com a médica de CRM 1001, né? Essa data é uma terça-feira. Como ela só atende na segunda-feira, o sistema bloqueou corretamente, né? Por indisponibilidade do médico. Então tá lá, médico indisponível, dia e turno. Eu vou fazer uma lista de consultas agora, né? A terceira opção no nosso menu, que tem a letra, o número 2, melhor dizendo. Então, opção 2. Vou colocar aqui uma data. Então, a listagem, né, ela apresenta horário, paciente, médico, sala e status. Essa funcionalidade, né, ela utiliza o join entre consulta, paciente e médico. Vamos fazer agora o histórico do paciente, que é a opção 3 do nosso menu. Colocando CPF. Então, está lá. O sistema, né, ele apresenta data, hora, médico, especialidade, sala, status
e descrição da consulta, né? Essa funcionalidade também utiliza o Join para reunir dados de diferentes tabelas e manter o histórico completo do paciente. Fazer o relatório profissional agora, que é a opção 5 do nosso menu principal. Beleza. Então, o relatório ele apresenta médico, né, o nome, CRM, o número, total de consultas, né, sendo elas realizadas, canceladas e faltas. Então, vamos achar aqui a nossa CRM 1001. Então, aqui ela também apresenta a quantidade de consultas futuras agendadas. No caso da Ana Souza, CRM 1001, tem a que nós marcamos para o dia 27 de julho, às 8 horas, que é o paciente Pedro Henrique. Vamos agora alterar o status de consulta, que é a opção 4 do menu. Então apareceu aqui, vou selecionar o ID 15. A gente vai colocar como opção de realizado. E vamos colocar uma informação, né? Paciente atendido sem intercorrências. Tá lá, né? Então, feita a atualização do status, né? Status da consulta 15 atualizado para realizada com sucesso. Vamos ver o bloqueio de consulta já realizada. Então, a gente vai aqui novamente utilizar o alterar status de consulta, que é a opção 4 do menu. O ID 15, que é uma consulta com status de realizado. E aparece a mensagem de erro, né? Essa consulta já foi realizada e não pode ser modificada. Por fim, a gente pode apertar a opção 0 e sair, né? Com isso, né, nós demonstramos o agendamento com validações, listagem, histórico, relatório, alteração de status e bloqueio de consulta realizada, né? O sistema utiliza um Python com SQLite, aplicando select, insert, update, join e outras funções agregadas. Muito obrigado. Até mais.